texto inicial está em Lucas capítulo 22, versículos 14 a 18. Lucas 22, de 14 a 18. Onde lemos: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Oremos. Deus amado, nós estamos diante da Tua face, abrindo nossa mente e coração para crescermos pela Tua palavra. A Tua palavra é vida em abundância. E nós necessitamos dela, para que nessa reflexão, nesse aprendizado, possamos compreender a Tua missão, compreender as Tuas ações sobre nossas vidas. E compreendendo, nós possamos também viver debaixo da Tua vontade. Que a Tua igreja cresça na graça e no conhecimento, e que cada um daqueles que estão acompanhando essa pregação sejam tocados e tomados pela Tua bênção, e saiam fortalecidos daqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Jesus veio ao mundo com um propósito muito bem definido. Ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. O propósito de Jesus é esse. E se pensarmos nisso, nós podemos ter uma ideia do quão importante e tenso deve ter sido esse momento na vida de Jesus, junto dos seus discípulos. Tenso, porque ele estava prestes a cumprir sua missão. Ele estava prestes, estava tudo ali, ele estava pronto, preparado para viver o final dos seus dias e dar a nós o início do grande dia de uma nova era para os filhos de Deus. A missão de Jesus inclui uma reação do ser humano. A missão de Jesus provoca no ser humano uma reação. Sempre eu tenho levantado essa questão e esse objeto para análise, para que nós possamos verificar. O Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer nos salvar, o Senhor tem uma palavra para nos dar, mas Ele sempre nos instiga a tomar uma atitude. A missão de Jesus inclui uma reação do ser humano. Qual é? Crer nele, como o Filho único, do Deus único e verdadeiro. Crer. Quem não crê, já está julgado. Pois, conforme as palavras de Jesus, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As obras de quem pratica a verdade são manifestas, porque eles são próximos de Deus, que é a razão dessas obras boas de luz. Então, nós começaremos então a verificar essa questão de onde está o coração do homem na relação com o seu Cristo, se ele crê de fato ou não. E é isso que nós precisamos trazer para dentro de nós como ponto decisivo na continuidade da nossa vida. O que estamos prestes a ver nesse sermão, meus irmãos, é como as trevas trabalham na vida do ser humano para complicar e impedir o reino de Deus de acontecer. Mas não há fermento que seja capaz de levedar a pureza da graça de Deus, revelada em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o tema desta pregação é pão sem fermento. Precisamos entender muito bem alguns aspectos. Eu quero caminhar com você nesse
Pequeno texto, porém muito revelador. Pequeno texto, porém muito revelador. E acompanhe comigo, o versículo 14. Eu trago sobre ele o título, não há como retroceder. No versículo 14, chega ali naquele momento, chega a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. Ele está pronto para, naquele momento de intimidade, revelar a eles o seu coração. Jesus já sabia de tudo. Jesus já havia preparado a festa de antemão, porque eles já havia começado a festa dos pães ázimos, a festa da Páscoa, e geralmente era uma festa tradicional de 7 dias, e muito provavelmente Jesus estaria pregando todos os dias pela manhã no templo. A multidão acompanhava, mas Jesus, que era sempre seguido por multidões, desejava ter um tempo a sós com os seus discípulos, para abrir-lhes o coração. E então ele ouve seus discípulos, porque estava chegando a Páscoa, aquela comemoração, e eles perguntam, onde o Senhor quer que nós preparemos a Páscoa para si? E Jesus fala para eles, olha, vocês vão até a cidade, ele estava fora da cidade, vocês vão até a cidade e vão encontrar um homem com um cântaro. Sigam esse homem. E a casa onde ele entrar, vocês perguntem ao dono da casa, onde o meu Senhor irá comemorar ou cear a Páscoa. Para muitos isso não faz sentido, mas veja como faz. Um homem, naquela época, jamais carregaria um cântaro, porque carregar um cântaro era o ofício para mulheres. Então, Jesus não disse o nome do homem, mas a marca para eles saberem quem eles deveriam seguir. Olha que preparativo Deus faz na vida de alguém que crê nele, na vida de alguém que é capaz de obedecer o Senhor. Ele levanta um sinal no meio de uma circunstância completamente diferente, e ele mostra um sinal que é um caminho para dizer, em outras palavras, que o Senhor tem controle de tudo, até no meio da adversidade. Jesus sabia que não era bom que ele estivesse dentro da cidade sozinho com os seus discípulos, porque o momento era crítico. Era crítico. Então, ele diz, um homem estará carregando um cântaro. Eles falam, puxa vida, um homem, que coisa estranha. Então, nós saberemos quem é, porque geralmente homens não carregam cântaros. Então, eles veem um homem, eles vão atrás daquele homem. E quando ele para na casa, havia alguém já preparando um cenáculo, uma grande sala, para receber os discípulos de Jesus. Tais sinais precisam estar debaixo dos nossos olhos. O Senhor trata com coisas que são aparentemente simples e insignificantes, mas tais coisas passam desapercebidas do olhar de todas as pessoas que entendem a vida como algo comum. Mas você não pode entender a vida como algo comum, porque você é de Deus. E o Senhor está trazendo todos os dias algo para te surpreender e para sinalizar o caminho. Jesus continuou o seu ministério até aquele último momento. Seu coração estava apertado. Ele chegou a hora, se reclinou sobre a mesa. Aquele momento provavelmente havia, então, como eu disse, pregado pela manhã. Jesus estava ciente da ação do diabo em Judas, e mesmo assim o permitiu estar ali naquele momento. Jesus sabia que Pedro o negaria. Jesus sabia que ele seria acusado injustamente na calada da noite, porque foi depois disso que ele foi preso. Jesus sabia que seria espancado até a morte. Jesus sabia. Jesus sabia. Na mente de Jesus estava tudo, já. A ansiedade, o desejo dele estar com seus discípulos era para dar o último adeus. Antes que ele passasse por todo aquele sofrimento, antes que ele passasse por toda aquela dor, antes que ele passasse pelo martírio da cruz, antes que ele passasse pela vergonha,
Ele olhava para cada discípulo e sabia que eles iam abandoná-lo, iam deixá-lo. Ele sabia que Pedro iria negá-lo. Ele sabia que Satanás já havia entrado em Judas. Ele sabia. Ele, Jesus, era o pão sem fermento que estava ali naquela ceia, naquela Páscoa. Ele, Jesus, era o pão sem mácula que estava ali para garantir que a pureza de um homem que nunca pecou seria a garantia do pagamento do pecado de toda a humanidade que enchia o céu com um cheiro desagradável do pecado do homem. Não havia como retroceder, não havia como voltar atrás. Aquele era o momento. No versículo 15, onde vemos: e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Esse era o prólogo do seu sofrimento. Esse era o preâmbulo, o prólogo, era a introdução de tudo aquilo que ele haveria de passar. Esse era o momento de sua despedida. Ele havia orientado seus discípulos para que encontrasse de forma específica o lugar onde poderiam ter um tempo em particular, que era isso que ele queria com eles, porque ele os amava. Fazia parte da tradição, preste atenção nisso, fazia parte da tradição que todo fermento fosse retirado das casas e fosse queimado, para que o pão puro lhes trouxesse à mente a redenção de Israel no Egito. O fermento não podia estar naquela casa. O pão puro é o pão sem fermento, que representa Jesus Cristo. O fermento que levedava a massa, modificava a estrutura do pão. E aqui, na representação daquilo que é sagrado, este pão não poderia ser fermentado. O fermento tinha que ser tirado de toda a casa, de todos os judeus, e queimado para o lado de fora, para que não se pudesse usar de forma alguma, para que se mantivesse o caráter daquilo que era sagrado, e para que a lembrança ao povo de Israel fosse legítima quanto à libertação, quanto ao livramento do Egito. Meus irmãos, ali naquela casa havia um tipo de fermento ainda, que precisava ser retirado do meio deles, e o nome desse fermento era Judas. E o mais engraçado disso tudo, que eu posso chamar assim, é que Judas, o nome de Judas no hebraico é Judá, se escreve da mesma forma como Judá, e significa louvado seja Deus, um nome bonito para uma ação de um traidor. Nós não podemos nos enganar com pessoas que sorriem, com pessoas que têm aparência de santidade, que têm nomes bonitos e que elas seriam leais totalmente em todo o tempo, mas que numa cara bonita, num nome bonito, num sorriso bonito, pode estar escondido ali um Judas, um nome bonito, em contrapartida daquele traidor que já havia se vendido. Judas, ele poderia estar caminhando lado a lado com Jesus. Judas poderia estar imaginando que esse Messias seria um revolucionário que guiaria Israel contra o jugo que sofriam de Roma. Era isso que era a esperança daqueles que aguardavam o Messias chegar. E Judas, muito provavelmente, era um desses que achava que Jesus, que o Messias, em Jesus, seria este revolucionário que guiaria o povo com espadas contra Roma. Mas não era esta a missão de Jesus. De repente, quando ele percebe que a missão de Jesus não era terrena, mas era eterna, o seu coração muda, a sua visão fica turva, e o diabo usa como instrumento do mal. Meus irmãos, existem pessoas que caminham lado a lado de homens de Deus,
mas não entenderam a missão desses homens de Deus. E quando percebem que não comungam com o chamado divino, uma vez que seus objetivos são terrenos e não divinos, eles se tornam instrumentos do diabo para ferir a igreja. Jesus sabia que em alguns momentos ali, ele teria que tirar o fermento que restara naquela casa para celebrar de forma sagrada aquele memorial. Eu não estou falando isso para você ficar desconfiando de alguém. Eu estou falando isso para que você esteja ciente de que a missão divina não se confunde com a missão terrena. Não olhe para a igreja como uma casa de encontros. Não olhe para a igreja como um local de eventos. Esse é o maior pecado das igrejas evangélicas nos dias de hoje no Brasil, que transformaram os cultos em eventos, em encontros. Por isso que tanta gente quer espaço para aparecer. Tanta gente deseja espaço para aparecer. E se não aparece, parece que o ministério daquela pessoa não está sendo honrado. O ministério daquele que tem ministério não depende de microfone, não depende de altar. Conheço muitos homens que começaram ministérios pregando em terrenos de barro, com os pés no chão, sem energia elétrica, pegando chuva, andando de bicicleta ou a pé. Conheço muitos homens que pregavam o evangelho nas ruas, conversavam sobre Jesus com qualquer pessoa, em todo tempo. Conheço homens que oram em todo tempo por pessoas com o coração cheio de misericórdia. Conheço homens que oram com o coração cheio de amor para ver uma vida sendo transformada. Mas aqueles que não entenderam a missão da igreja, estão preocupados em olhar para posições, para status. O diabo colocou isso no coração dessas pessoas. E quando eles não alcançam o que querem, eles espalham o fermento que são deles próprios, no coração dos outros, para dividir, para enfraquecer, para trazer às vistas daqueles que são menos conhecedores, são mais simples, mais ignorantes, trazer a esses uma força maligna, capaz de dividir, de empurrar para longe aquele que poderia estar sendo salvo. Ai desses homens que irão pagar caro pelas almas que desviaram do caminho do Senhor. Eu clamo especificamente pela nossa igreja, porque eu sei que o Senhor há de trazer, quando essa pandemia estiver se normalizando, estiver acabando, quando as coisas puderem estar cada vez melhores, as minhas orações são para que o Senhor esteja usando você, irmão e irmã, como instrumento da verdade de Deus, como ferramenta do Senhor Todo-Poderoso, para trazer almas, para trazer vidas, para angariar vidas para o reino do Senhor e a sua justiça. Que o Senhor faça com que você seja a cópia de Jesus, que foi o pão puro, que seja você também um pão puro, não para afugentar aquele que vem com o coração partido, cheio de pecado. Meu irmão, imagine se nós fôssemos capazes de sentir o cheiro do pecado. Hoje a gente estava assistindo um documentário na televisão, e a leoa teve os seus filhotes, os seus leõezinhos pequenos, e até um certo tamanho eles estão com ela, mas chega um momento dela incluir esses filhotes para o meio para debaixo da autoridade do leão, do alfa. E o narrador dizia assim, que aquele era o momento mais perigoso na vida de um filhote, porque se o leão não percebesse que aquele filhote era seu,
com aquela leoa, ele mataria o filhote. E é engraçado que a gente estava vendo ali o leão com vários filhotes pequeninos, se aproximava, cheirava, rugia, e eles vinham perto, e a movimentação entre eles era de aproximação, às vezes de algum susto, mas no momento, depois dele ter sentido o cheiro daqueles filhotes todos, esse leão deita no chão e acolhe os filhotes para perto dele. Eu fiquei pensando assim, imagine se nós tivéssemos a capacidade de sentir o cheiro do pecado na vida do outro irmão. Imagine o quanto seria bom e seria interessante para a gente perceber a capacidade nossa de manifestarmos a misericórdia para com o outro. Porque o que às vezes nós vemos na igreja cristã é que o evangélico ele é santo demais, irmão. Ele não erra, ele é cheio da unção, é cheio da virtude, parece que comprou um tonel de óleo e vive dentro. É cheio dessa virtude, ele é hipócrita. Porque só pelo fato dele achar que ele tem uma virtude maior do que o outro, meu irmão, o princípio da santidade é a humildade. Aquele que se acha mais ungido do que o outro, está pecando. Ao invés de você sentir o cheiro do pecado, no outro que você, com os olhos fitando, julgaria pecador, imagine, você estaria cheirando o pecado no irmão que seria o mais santo da igreja. Porque ele era o mais julgador de todos. É o fermento do Satanás dentro da igreja. Precisa ser queimado. O Senhor está dando a oportunidade de cada um mudar. E nós precisamos agarrar essa oportunidade. Pense nisso. Há pessoas que caminham lado a lado, ao lado de homens de Deus, mas não entenderam qual a sua missão e não perceberam. Aliás, e quando percebem que não comungam com o chamado divino, uma vez que os seus objetivos são terrenos, eles se tornam instrumentos do diabo para ferir a igreja. Jesus sabia que em algum momento teria que tirar o fermento que restara naquela casa para celebrar aquele memorial. Quem era o fermento? Judas. Versículo 16. Pois vos digo que nunca mais a comerei. Ele está falando da Páscoa. Até que ela se cumpra no reino de Deus. E aqui eu dou o título, o reino de Deus e sua justiça. Aquele momento transformou radicalmente o comportamento de um povo. O homem puro, o pão da vida, o vinho divino, o sangue vertido dele para pagar os pecados do mundo, o cálice da aliança de Deus com os remidos. Ele é a última aliança, depois das alianças com Noé, aliança com a raça humana. Irmãos, vou falar para vocês de algumas alianças. Observe, Jesus então foi a última aliança, o cálice da última aliança de Deus com os remidos. Houve aliança com Noé, que é aliança com a raça humana, aliança com Abraão, chamada de aliança com a sua semente, aliança com Moisés, aliança dos mandamentos, aliança com Davi, que é a aliança messiânica do trono eterno, e com os remidos, através de Jesus, com o povo de Israel e com a casa de Judá, através de Jesus Cristo. Jesus é o cálice dessa aliança. Jesus estava levantando, naquele momento, uma oportunidade. Ele disse, eu não comerei dessa Páscoa, até que se cumpra no reino de Deus. Por quê? Porque a aliança do reino de Deus, através dele, estava para se cumprir quando ele fizesse esse sacrifício por todos nós. 17. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei
e reparti entre vós. Não se esqueçam, que o que está acontecendo aqui é um ato cerimonial. O que está acontecendo aqui com Jesus e seus apóstolos, discípulos, é um ato cerimonial. Havia pelo menos 4 cálices que eles tomavam, de vinho naquele momento. E muito provavelmente, este cálice que ele reparte entre eles, seria o segundo cálice que eles estavam. E é bem provável que Jesus tenha dito esta oração: bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, Criador do fruto da vide. Provavelmente ele teria pronunciado esta oração tradicional ao servir um dos cálices na cerimônia pascal, com o seu coração profundamente condoído. Cada cálice a mais era um momento mais próximo da sua morte. Cada cálice a mais já estava trazendo a expectativa da sua dor e martírio que ele viria a experimentar. Sabe por que ele não quis beber? Porque ele era o Cordeiro. O Senhor se faz mordomo. Versículo 18: venha o teu reino. Depois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Jesus era o pão sem fermento, que estava sendo partido ali, meus irmãos, e que seria partido fisicamente por amor do mundo. O pão puro sem fermento, o maná que desceu do céu, estava revelando aos seus discípulos quem ele era. Lembra do maná? Aquele maná já representava Jesus que viria dos céus como o pão da vida. Ele lavou os pés dos que ainda queriam saber qual deles era maior. Isso aconteceu ali. Eles ainda não entendendo nada. Eles ainda interpretando as coisas literalmente. Queriam saber quem dentre eles era o maior. E Jesus vai e lava os pés dos discípulos, dando a eles uma lição de humildade. Sendo ele o maior, que deveria ser servido, ele se torna o servo deles. E assim ele ensina que o tamanho de um homem se mede pela sua espiritualidade, na sua humildade, na sua consciência real de quem é Deus e do que vale uma alma. Jesus lançou aos olhos de Pedro que o diabo lhe havia pedido para se andar com ele. Ele revelou o traidor. Ele revelou o fermento que depois de entregá-lo à morte, se despedaçaria no terreno que comprara com as moedas da traição. Jesus vai revelando essas coisas quando ele mostra o reino de Deus e a justiça dele. Ele anunciou aos discípulos que agora precisariam levar consigo alforge e espada, porque daqui por diante, eles que ainda, meus irmãos, o mais incrível disso tudo, é que em dado momento dessa circunstância, ele fala para eles buscarem alforge e espada. Ele fala: lembra que um dia eu falei para vocês que não precisavam usar alforge para guardar nada, agora vocês têm que ter, agora vocês têm que estar seguros. Ele chega para Pedro e diz: ah, Pedro, quando você se converter, ele fala isso para Pedro, e mostra que aqueles que estavam ali há 3 anos com Jesus ainda não tinham se convertido. Como é que eu posso acreditar na conversão de alguém que está há muitos anos na igreja e que não mudou de vida? Difícil essa pregação, mas necessária. Que o Senhor abra os teus olhos, irmão. E que você a partir de hoje comece a buscar a Deus, comece a clamar por misericórdia. Volte-se para a palavra de Deus todo dia, leia a palavra do Senhor, se consagre ao Senhor, se santifique diante do Senhor. Não permita misturar o mundo na sua mente, mas seja santo. Irmão, entenda uma coisa: quanto mais santificado você for, menos julgador você será. Isso não te dá o direito. Quem ajuda, levanta o caído. Quem exorta, mostra o lugar onde ele caiu, mas dá a mão para levantar. Ele pega o enfermo e passa bálsamo. É o samaritano que se encontra com o judeu que desce
de Jerusalém e está todo despedaçado e machucado, e o coloca sobre o seu cavalo, passa unguento sobre as suas feridas, paga a estalagem para que ele fique ali acomodado, sendo cuidado. Meus irmãos, a gente não está preparado para poder receber o bem de quem a gente acha que não é crente, porque nós somos muito hipócritas, nós somos muito cerceados na nossa mente, nós não conhecemos Jesus. Se Jesus viesse a frequentar uma igreja evangélica, ele seria expulso dali, porque ele falaria coisas que ninguém gostaria de ouvir. Volte-se para a palavra, volte-se para Deus, convertei-vos dos seus maus caminhos, convertei-vos dessa hipocrisia religiosa maldita que tem assolado a mente daqueles que se julgam cristãos. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Crer no Senhor é a base da transformação. É a força que nos dá para viver aquilo que de fato é importante com Deus, para renegar aquilo que de fato é pecado, para aceitar aquilo que de fato vem do trono do Senhor sobre as nossas vidas. Ah, irmãos, que o Senhor nos dê a graça de vermos um grande e poderoso avivamento caindo sobre essa igreja. E avivamento vem, e o início de avivamento, lembre-se, é arrependimento. Lançou aos olhos de Pedro, e depois revelou o traidor, o fermento que depois de entregá-lo à morte se despedaçaria no terreno que comprara com as moedas da traição. Anunciou aos discípulos que agora precisariam levar consigo alforje e espada. Clamou ao Senhor na sua oração sacerdotal que os mantivesse unidos como ele e o Pai eram um. Sabe o que começou nesse momento? Aqui começou o tempo da graça. Aqui começou no coração de Jesus. Nessa Páscoa ele começa a introduzir o seu desejo, o seu coração. É como se ele estivesse falando para pessoas surdas. Ele sabia que eles ainda não estavam preparados para ouvir tudo isso. Mas ele falou mesmo assim. O que o Senhor nos põe hoje diante de nós está em Apocalipse capítulo 3, verso 20. E eu encerro com esta leitura. Apocalipse 3, 20. O Senhor está fazendo um apelo. Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele fala para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a igreja dos hipócritas, dos mornos. Essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque você diz: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres de verdade, vestiduras brancas para vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. É para essa igreja que o Senhor está dizendo: eis que bato a porta. Ele vem com alegria, mas espera que nos levantemos para abrir a porta. Que percebamos sua presença ali, para que ao abrirmos, Ele entre.
assente-se conosco em nossa mesa, abençoe o nosso pão e o vinho, e comece a cear conosco e nós com Ele. E eu quero deixar mais um detalhe que faz toda a diferença. Quando começamos a ler o versículo 14 de Lucas 22, que diz: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. No original, a tradução é: reclinaram-se à mesa. Este comportamento, ele nos conta uma coisa interessante. Aqueles que eram escravos, aqueles que não eram libertos, aqueles que não estavam sendo chamados à honra para a mesa, eles não tomavam essa atitude. Eles ficavam sentados no chão ao longe, ou permaneciam em pé como servos. Só se reclinava à mesa quem era livre. Só se acomodava à mesa quem era livre. O Senhor Jesus está chamando você. Ele bate a porta. Ele já tirou o fermento deste lugar. E Ele está te convidando a ser sensível à sua voz. E Ele espera que você abra a porta do teu coração, da tua vida, e o permita entrar para com você se assentar à mesa, reclinando-se sobre ela, te mostrando que somente os livres podem fazer isso. Só os livres se assentam à volta da mesa do Senhor. Que o Senhor te mostre isso, te revele isso nessa noite, em nome de Jesus.